L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Se liga esse barulhinho, deixa eu ver se dá pra gravar. É a potência do microfone do celular. Essa é a Dona Neve, uma nova gata que tá aqui em casa, queridíssima, ao lado da Dona Páprica e ao meu lado. Os gatos clássicos da casa. Um bom dia, tudo bom? Tudo bom com você? Estamos aqui para... Eu esqueci o número do episódio, eu chutaria 29. Se não for 29 vai ter uma errata lá na descrição, mas... Esse episódio aí, presente, atual, do Para Acabar com o Judgment. Para acabar com o juízo de Deus. Não de Deus, só para acabar com o juízo. Pode ser o seu também. E novidades é que... Bom, para quem não sabe, eu leciono como professor substituto lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Apesar de estar morando em São Paulo, que tá frio, né? O inverno chegou. E... Eu não expliquei o que era o barulho, né? Eu botei o microfone, eu tava querendo captar o ronronar da dona Neve, a gata das neves. Mas, voltando ao assunto, que foi interrompido pelo assunto que voltou, eu tô terminando meu período de contrato, né? Isso acontece com trabalho precarizado. De 2 anos, cara. Comecei em agosto de 2019, entrou a pandemia, tive um medo danado de perder esse trampo, que é um trampo importante pra mim. E aqui estou, concluindo ele em agosto de 2021, e estou, muito feliz. Só que tem uma experiência muito interessante que eu vou sair no meio do período. O período começou agora, né, em junho. Tá tudo sucateado, virtualmente, sim, dá pra ver até... O nível de realidade é tão grande que você sente que você vai levantar da carteira, assim, da aula remota, você vai ao banheiro e não vai ter papel higiênico, sabe? Não vai ter condição mínima de higiene, de cuidado com o patrimônio público, sabe? Não com o patrimônio público, mas com o comum, assim. Enfim, tá muito precarizado as coisas mesmo, mas tem uma sensação alegre de que tá acabando, cara. Nossa, é muito bom, assim, poder fazer esse encerramento que abre para outras coisas. Em breve virão novidades aqui. Isso aqui não é um lugar de anúncio, né? Não é um lugar de propaganda, é um lugar de entretenimento e de leitura na Tiédico. Mas em breve farei anúncios de alguns serviços que estarei prestando à comunidade aí de maneira remunerada, né? Tipo cursos, grupos de estudo. Então, né, tem que arrumar o seu ganha-pão precarizado de outra forma. Mas tem uma energia, não sei se vocês acompanham memes. Se vocês são jovens, talvez vocês acompanham memes. E um tempo atrás saiu um meme bom, assim, do menino do IKEA, né? Que a IKEA é o equivalente a Cepolate, a Tok-Stock da gringa, né? Não sei se tem a IKEA aqui no Brasil. Não é uma Leroy Merlin, não. É mais uma loja de móveis, assim, né? De furniture, essas coisas, eu acho, né? Não sei, não tenho muito conhecimento de IKEA, não. Só imaginário, senso comum popular mesmo. Nunca vi. Ou talvez já tenha visto. Mas, enfim, o menino da IKEA, dessa loja, ele interpreta no celularzinho dele, né? Com o fundo da IKEA. Um funcionário boladíssimo, né? Como todo bom funcionário tem que ser, assim, todo funcionário de atendimento ao público, né? O público, o comum é bacana, o público é babaca. O público é extremamente babaca. Se você nunca trabalhou com público, se você apenas foi público, talvez você tenha algo muito babaca dentro de você, assim, sabe? Não é que isso garanta alguma coisa, eu trabalhei com público, eu vou ser menos babaca. Não, tem gente babaca também que já trabalhou com atendimento ao público, mas 80% do público é babaca. Então é muito complicado, assim, as pessoas são demandantes de uma maneira muito escrota, né? E aí esse camarada faz essa interpretação do tipo, o cara vai na loja de departamento e fala assim, mas não tem como você olhar lá no depósito pra mim, não? Aí ele responde bravão, né? Os 2 personagens, meu irmão, não existe depósito, caia na real, porra, tá ligado? Isso aí é uma coisa que inventaram pra você, você acha que eu vou lá no fundo e que vai inventar nova peça, caralho? Aí outra cena, o cara vira e fala assim... Olha só que atendimento horrível, hein? Vou falar de todos os meus amigos pra não vir pra cá. Aí o camarada vira e responde, porra, fala mesmo, meu irmão. Foda-se.
Você acha que eu me importo? Se for igual a vocês, eu quero a distância mesmo. Tipo assim, manda essas na lata, assim. Apesar de eu gostar muito dos estudantes, assim, gosto muito mesmo, assim, de interagir com... Essa interação de ensino-aprendizagem eu acho muito maneira mesmo. Fico muito contente, assim, muitas vezes me tira de uns lugares meio melancólicos, assim. Isso eu acho legal, um trabalho que pode cuidar da gente, assim, de alguma forma. Não é a função do trabalho, mas um trabalho que descuida da gente é pior ainda, né? Mas, enfim, eu adoro a relação, acho maneiro, mesmo remoto, assim. É uma parada que me alegra muito. Mas a energia tá muito caótica, assim. A energia tá, tipo, eu já não tenho nada a perder, assim, sabe? Tipo, 11 de agosto tô indo embora. Ficou mais engraçado, assim. Parece que eu cheirei uma carreira de cocaína com cafeína junto e vambora, começar. Mas enfim, é nesse espírito, só pra atualizar vocês, né? Tinha tempo que eu não conversava com vocês. Não que hoje eu tenha muito tempo, preciso fazer um almoço, tô com uma ideia boa aqui pra almoço, vou fazer um cogumelo Paris, assim, ó, cortadinho, em pedaços grandes, uma abobrinha cortada em pedaços grandes. E aqui é meio tranquilo de achar cogumelo Paris, a bandejinha tem uns 300 gramas, é R$7, assim, sacou? E faz assim, meio da bandejinha, tipo grana padana da Dilma, aí cortar uma abobrinha assim, em pedaços grandes também, e refogar com cebola, com tomatinho, com coentro, tá ligado? Capixaba, né, bicho? E aí jogar um leitezinho de coco por cima, já pensou? Um coloral, piado. Depois eu conto pra vocês como é que ficou essa receita. Só tô, né, proseando com vocês antes de botar o despertador. Vamos botar o despertador aqui. Vamos conversar do antiético também, né, cara? 6 minutos de trelelê. Quanto tempo que eu não fazia um trelelê legal assim? Você vê como é que tá o meu espírito zombeteiro da IKEA. Vamos lá. Agora, um pouquinho mais cedo que o comum, são 10h53, então esse alarme vai pra 10h13. Onde está? Outra coisa que eu tô devendo, que eu quero fazer, eu vou falar em voz alta aqui pra me endividar nesse processo, eu queria fazer uma vinheta de apresentação para esse podcast. Mandei sugestões, mandei músicas aí. Vou pensar um jeito de fazer musical, eu gosto de música. Bom, vamos lá. E explicando também como é que funciona o podcast, né? Tipo assim, nossa, como funciona o podcast? Você começa do episódio 1 e vai indo, né? E tá separado por páginas. Cara, a gente tá na página 62, volto só pra gente ver que a gente tá na seção 6 do capítulo 1, o todo e as partes, né? E no parágrafo, o Estatuto das Multiplicidades. Eu vou voltar do Blanchot, que eu gosto muito do Blanchot, tá? Então na página 62 você vai subir, um paragrafão, assim, né? Os caras não tem limite aqui. E aí vai lá no 4 linhas da versão de 2010, né? Da 34. Foi Maurice Blanchot. Vamos daqui. Foi Maurice Blanchot quem soube, a propósito de uma máquina literária, levantar um problema em todo seu rigor. Como produzir e pensar fragmentos que tenham entre si relações de diferença enquanto tal, que tenham como relações entre si sua própria diferença, sem referência a uma totalidade original, ainda que perdida, nem a uma totalidade resultante, ainda que por vir. Fica a pergunta. E aí, a nota é o Maurice Blanchot, viveu de 1907 a 2003, viveu pra caramba, quase 100 anos, né? E o livro se chama A Entrevista Infinita, né? L'Entretien Infini, que em português ficou traduzido como A Conversa Infinita. A Karina está lendo esse livro, eu comentei, o meu colega amigo, professor mestre Nelson, falou uma parada muito bonita sobre o Blanchot, assim, que, tipo, o Blanchot escreve em fragmentos, que são pedaços, né, assim, que às vezes parecem muito desconectados. Claro que ele tem comentários grandes, assim, né, em literatura, sobre filosofia, sobre literatura, um cara muito importante sobre psicanálise também. Só que quando ele escreve fragmentariamente, é isso, o livro dele parece que tipo, não tem um tema, um fragmento não necessariamente conecta com outro de uma maneira linear. E aí o Nelson falou um negócio que eu achei muito legal, assim, que tem a ver com isso que eles falaram aqui. Pensar uma escrita literária fragmentária como aquela que você só vai fazer sentido se você tiver um problema. Só vai fazer sentido se você tiver uma questão sobre a escrita, sobre a vida, se você tiver uma implicação com aquele processo. E para cada tipo de leitura, para cada forma de entrada, por assim dizer, se você entra procurando uma pesquisa sobre a autoria e sobre o vazio da escrita ou o cheio da escrita, sobre o fora, você vai achar outras coisas, assim, você vai conectar os fragmentos de outra forma. E a forma como você conecta os fragmentos, essa pragmática, essa prática que você pode fazer dos fragmentos, é o que especifica a sua interpretação, a sua atualização do livro. Então é muito doido, né? Abre todo esse campo de livros virtuais, assim.
Eu acho que é muito parecido com o que o Deleuze e o Guattari estão tentando fazer aqui. É difícil prender eles no... Qual que é a grande tese do antiédipo, né? Qual que é a grande tese do Platão? É claro que eles vão falar, né? Primeira tese aqui, primeira hipótese ou tese, é que o desejo ele não é um teatro, ele é uma usina, ele é uma fábrica de produção. Segunda, que não se delira papai e mamãe e as raças, né? Mas delira-se... Desculpa, não se delira papai e mamãe, né? Mas delira-se as raças, os povos, as etnias, as geografias, etc. Mas isso é o basicão, assim, é eles vendendo peixe da hipótese que eles estão trazendo. Mas cada vez que você entra no antiédipo, você vai ler um livro diferente, assim. Tanto de uma maneira circular, quando você termina ele, você volta e parece um outro livro, porque você terminou e com o final você consegue juntar outros pedaços do começo e assim meio um eterno retorno da diferença, né? Toda vez que você retorna para o livro está diferente. E também se você abrir qualquer página aqui pode fazer muito sentido para você em algum momento, em outro não, assim, no sentido de problemática mesmo. São livros muito vivos, assim. É uma proposta de escrita, eu acho que eles abraçam. Por isso que não tem um cerne a ser refutado, assim, sabe? É complicado, pensando isso assim, na dimensão do debate, na dimensão de como se extrai daqui uma tese mesmo, né? Uma síntese, na verdade. Eu acho que complica as coisas. Você pode ver, por exemplo, de uma maneira fragmentária ou de uma maneira artística, assim, né? Tipo, uma obra de arte. Toda vez que você for ver um filme diferente, o mesmo filme, talvez chegue de uma maneira diferente, talvez chegue mais enriquecido, mais empobrecido. Um quadro, uma música, enfim. Mas esse foi o longo comentário que eu acho que eu queria fazer desde o encontro passado. Mas, continuando agora, bora lá. Agora vamos chegar no Bergson aqui. Só a categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o uno, superando a relação predicativa do uno e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção desejante. A produção desejante é multiplicidade pura, isto é, afirmação irredutível à unidade. Então, esse é o problema que eles vão trazendo o tempo todo, assim, tipo, não é uma oposição entre o múltiplo e o uno. O título da sessão é esse, né? As partes do tudo, né? Então não é nem a primazia do todo, a primazia das partes, é um postulado das multiplicidades, né? Porque esse é um problema clássico, assim, tanto na filosofia quanto no nosso dia a dia, né? Se as partes determinam todo, o todo determina as partes, né? Você pensa um organismo vivo, você pensa um sistema social, você pensa um detalhe numa obra de arte, um fragmento, por exemplo, numa obra de arte. E aqui eles estão trazendo, na verdade, essa hipótese deleuziana e muito bergsoniana das multiplicidades. Que o uno é composto de multiplicidades. Então, tipo assim, há sempre uma potência das multiplicidades, uma organização das multiplicidades que escapa, que foge à unidade totalizante, né? Não há por que pensar em figuras globais, seja de produções estéticas, seja de produções subjetivas, assim, né? Tipo, pensar você como um todo, pensar eu como um todo. E sim pensarmos como agenciamento de multiplicidades, né? Sem fechar nesse uno, sem interiorizar, sem encerrar nesse uno. Então, multiplicidade como substantivo, né? Pura, isso é afirmação irredutível à unidade. Então, as multiplicidades se afirmam de forma irredutível a uma unidade, a um estanque, a uma essência, a uma coisa parada no tempo, também tem essa ideia. E só um detalhe legal, né? O plicidade, né? O pli, que tem no multiplicidade, no duplicidade, é legal que em francês significa dobra, né? Plier, bem do balézão, né? Assim. Então, é uma tradução viajante possível, né? Uma tradução etimológica, sei lá, se existe multidobramento, né? Multidobramento não se reduz ao uno, é sempre dobras atrás de dobras, camadas, que não são só porque elas não se definem porque elas são infinitas, né? Mas é porque elas são potências. Porque, qual que é a diferença, né? Porque como a escrita fragmentária do Blanchot depende da interação, depende do encontro, tem essa variabilidade, né? Do que se potencializa, do que se atualiza em cada encontro. Tem essa dimensão de virtualidade, o que pode ser, né? Um certo imprevisível. Mas vamos lá. Estamos na idade dos objetos parciais, dos tijolos e dos restos. Já não acreditamos nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para compor uma unidade que é também a unidade de origem.
Já não acreditamos numa totalidade original, nem sequer numa totalidade de destinação. Já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Então aqui, tudo isso tá dando em todo mundo aqui, tipo assim, se você acha que, psicanaliticamente falando, a sua doença, a sua neurose, o seu mal-estar diz respeito da não integração de um trauma, falta integrar o trauma infantil, cara, você está sendo besta, você está pensando numa certa totalidade das figuras globais. Não tem uma totalidade de destinação. Nenhum órgão do seu corpo tem uma totalidade, tipo, o seu estômago serve para isso, né? Totalidade de destinação. E depois, já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Então é um tipo de dialética específico que, tipo, se eu te apresento uma ideia, você me apresenta uma contra-ideia, a gente vai chegar no meio termo. Eles falam, não é irredutível, né? Não é que a minha ideia com a sua ideia vai chegar numa totalidade. Existe uma dimensão das multiplicidades que, primeiro, não tem necessariamente que concordar, e, segundamente, no encontro, algo outro se produz. Se fosse um outro encontro das mesmas ideias e contra-ideias em outros momentos, por exemplo, poderia se propor outra coisa. É foda que eu vou falando, vai caindo num relativismo meio pós-verdade, mas eu acho que tem a afirmação de uma pragmática aqui, de um uso, né, do pensamento, de um certo exercício que depende de uma ética e, claro, depende de uma política, né, de um estar com os outros também nesse processo. Então, vamos lá. Só acreditamos em totalidades ao lado, isso que é importante. E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não as totaliza, sacaram? Uma unidade de todas essas partes, mas que não as unifica, e que se junta a elas como uma nova parte composta à parte. Isso aqui, eu não vou nem reler, assim, eu estou trabalhando, eu vi uma aula essa semana, estou estudando antiético agora em aula também, para você ver que doideira. Lá na UF, o Frederico me convidou, assim, e ofereceu a primeira aula excelentíssima de pós-graduação de filosofia lá, sobre o 4º capítulo do antiético, né, e ele introduziu, né, ele não é o professor da disciplina, mas ele está junto ali na composição com a Mariana, pelo menos eu entendi assim, eu acho que ele é pós-graduando. E aí trouxe algo muito legal, assim, que é pensar a teoria geral dos fluxos dentro do antiédipo, né, dessas fluidez, não como algo que não pensa a imagem, não como algo que não pensa a totalidade, mas que dá preferência às multiplicidades e às intensidades. Pensa que as imagens e as totalidades aparecem como efeitos, como terceiro tempo, como ao lado das intensidades. E aí, porque tipo, na psicanálise a gente vai pensando muito essa coisa de representação de imagens, imagem do pai, imagem da mãe, imagem de si, esse jogo de imagens e como eles conflitam e tal. E aí o Deleuze-Guattari tá falando, não, tá, tem isso sim, tem mesmo essas totalizações, a gente vive dessas totalizações, tem sido uma bosta até então. Mas a gente está pensando assim, a quem, além delas, há as intensidades, há os fluxos intensivos que compõem o sujeito, e o sujeito é depois disso. E aí eu estava pensando assim, dentro da psicologia corporal que eu tenho estudado e trabalhado com isso faz um tempo já, e o Kahneman, interessantemente, um quiroprata estadunidense, assim, vai pensar isso, né, que tipo, é claro que a gente tem imagens globais do nosso corpo, como que somos, como nos apresentamos, né, como que a gente interage, sempre acompanha uma imagem global, que pode ser até extremamente distorcida, assim, sabe? Pode ser até muito zoada, ou pode ser inflada, etc, etc. Mas o que compõe essa imagem pessoal, ela tá no processo do corpo, né, que é um terapeuta corporal. Tá no processo de como nós organizamos nossos órgãos, como eles estão organizados ou desorganizados, como eles ganham e perdem forma. Então, tipo assim, há sim uma imagem global, mas ela é efeito da organização do nosso corpo, da organização das nossas intensidades, por assim dizer, desse processo, né? E até ela é móvel, de alguma forma. Então existe, e ela influencia, ela tem, verdade, influencia mesmo. Se você cai nessa tramóia de que você é culpado pela tristeza de papai e mamãe, ou você é endividado com papai e mamãe, isso funciona. A grande questão é pensar quais são as intensidades e fluxos que passam para além de você que produzem isso, que isso não está em você desde saída, sacou? Então eu nasci numa família burguesa, pai e mãe já estabelecidos aí, então eu vou ter culpa. Não, cara, isso aí tem uma certa constituição dos fluxos intensivos que se dá no processo social histórico dado, né? Enfim, seguimos então. Cadê?
Então o todo se junta como nova parte composta à parte. Isso é interessante, né? Aí coloca entre aspas. Ela surgiu, mas aplicando-se desta vez ao conjunto como pedaço composto à parte, nascido de uma inspiração. Fecha aspas. Diz Proust acerca da unidade da obra de Balzac. A nota de tradutor coloca que Marcel Proust, né, viveu de 1871 a 1922 e Honoré de Balzac viveu de 1799 a 1850. Então, comentário dos escritores franceses aí, um para o outro, babando ovo. Mas também de sua própria obra. E é notável na máquina literária de Em Busca do Tempo Perdido, obra de Marcel Proust, que eu nunca tive o prazer de ler, até que ponto todas as partes são produzidas como lados dissimétricos, direções quebradas, caixas fechadas, vasos não comunicantes, compartimentações nas quais até mesmo as contiguidades são distâncias, e as distâncias afirmações, pedaços de quebra-cabeça que não são do mesmo, mas de diferentes quebra-cabeças, violentamente inseridos uns nos outros, sempre locais e nunca específicos, e com suas bordas discordantes, sempre forçadas, profanadas, imbricadas umas nas outras, e sempre com restos. É a obra esquizoide por excelência. Olha só, a obra esquizoide por excelência é Proust, assim, o cara mais neurótico que tem, mas veja-se bem. Disse-ia que a culpabilidade, que as confissões de culpabilidade aparecem nela tão somente para fazer rir, sacou? Tipo assim, eu sei que Em Busca do Tempo Perdido, o Tempo Perdido é um romance extremamente neurótico, né, da memória. Eles estão botando aqui que é a coisa mais esquizoide que tem. E disse-ia que a culpabilidade, que as confissões de culpabilidade aparecem nela tão somente para fazer rir, né? Se aparece culpa totalizada é só para dar risada. Então, cara, se você, moça, moço, pessoa não binária, pessoa que, né, você que tá ouvindo, se você já leu Em Busca do Tempo Perdido, vem falar aqui um pouquinho do Em Busca do Tempo Perdido, porque isso aqui pode ser uma produção coletiva. Demora um tempo, né? São 7 volumes gigantes, assim. Eu lembro sempre do personagem do Steve Carell, né? Do Pequena Miss Sunshine. É um filme que me marcou muito, assim. Apesar de ser um filme bem bobo, né? Mas é fofo, assim, o filme. E tem uns atores fodas, né? Tem o Steve Carell, tem a menininha, que eu esqueci o nome, e tem o menininho, que eu esqueci o nome também, né? Que o menininho depois faz o padre doido lá no Sangue Negro, que é fodaça, Sangue Negro. Pô, aquele filme com Daniel Day-Lewis lá, ele, pô, pra mim, para ali com Daniel Day-Lewis ali. Mas no Pequena Miss Sunshine, o Steve Carell, né, o nosso querido Michael Scott do The Office, faz o papel de um estudioso de literatura suicida, né, homossexual que tenta suicídio, é resgatado pela família e ele trabalha o estudo de Proust, né? Tipo assim, o grande trabalho dele é ler o Em Busca do Tempo Perdido. E eu lembro dele. Sempre que eu leio Deleuze, eu lembro do Steve Carell, uma boa associação. E o menino que é o... esqueci o nome dele, né? Que tem uma franjinha emo lá e que não fala, ele lê Nietzsche, né? Curioso. Os usos estadunidenses aí da filosofia continental. Bom, entre parênteses, em termos kleinianos, diríamos que a posição depressiva serve apenas para encobrir uma posição esquizoide mais profunda. Então, Chablau aí. Deram um comentário aí da obra do Proust em termos kleinianos. É isso, né, cara? É um livro muito de referência, né, cara? É um livro muito de bafafá interno aqui, intelectual. Tinha que estar muito ali naquele momento ali. E olha lá, acho que nem assim. Isso porque... Mas é bom de ler, né? Tipo, ignorando... Acho que, não sei, a minha fórmula é, tipo assim, vai lendo que uma hora você vai fazendo... Uma hora você vai apanhando as referências, assim, né? Pela vida fora. Tem que gostar, assim, né? De correr atrás de algumas referências. Tem umas que travam mais, outras que travam menos, assim. Por exemplo... Melanie Klein nunca li, é uma psicanalista britânica, né, já falou aqui. Mas dá pra ir. Isto porque os rigores da lei só aparentemente exprimem o protesto do uno e encontram, ao contrário, seu verdadeiro objeto na absolvição dos universos fragmentados, nos quais a lei nada reúne no todo, mas, ao contrário, mede e distribui os desvios, as dispersões, as explosões daquilo que extrai da loucura sua inocência. E é por isso que em Proust o tema aparente da culpabilidade se entrelaça com outro tema que o nega, o da ingenuidade vegetal na compartimentação dos sexos, tanto nos encontros de Charlus como nos sonos de Albertine, nos quais reinam as flores e se revela a inocência da loucura reconhecida de Charlus ou suposta loucura de Albertine. Então, continua um longo comentário. Nossa, esse parágrafo falou de tudo, né?
Inclusive, eles falaram aqui da relação com a lei. Aí, uma hora a gente vai voltar com mais calma nisso, né? Lei e culpa aqui. Eu sei que o livro vai voltar nessa coisa da lei, né? Mas a multiplicidade também se recusa. Se não tem todo esse efeito, se não tem esse todo unitário, né? Uno, o efeito de uma lei, no sentido de interdição, não funcionará da mesma forma para Deleuze e Guattari. Não terá aquela palavra diferente de emanência, né? Essa metafísica da lei, né? Uma lei que cai sobre todos nós. E aí, poxa, entendi isso, né? Eles usaram Proust para fazer um comentário sobre um escritor esquizoide. Mas vamos lá. Puta que pariu, Proust de novo. Parágrafo. Proust dizia, pois, que o todo é produzido, que é produzido como uma parte ao lado das partes, que ele não unifica nem totaliza, mas as quais se aplica instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes, unidades transversais entre elementos que mantêm toda a sua diferença nas suas dimensões próprias. Cara, parece muito o que eles falaram. Eles quase repetiram, né? Deram mó pinta aqui, né? Repetiram praticamente o final do final não, a parte do parágrafo passado. Mas é a pinta que eles vão dando, né? Isso que dá a escrever a 4 mãos, por carta, na doideira. Tocou o despertador aqui, bicho. E eu parei nessa parte, né? Mas deixa eu só terminar de ler o período, não vou ler o parágrafo, para fazer aquela receitinha e dizer para vocês como é que ficou. Acabou. Se aplica instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes, unidades transversais entre elementos que mantêm toda a sua diferença nas suas dimensões próprias. Então, ficamos aqui, galera, na página 63. A gente conseguiu andar uma página, mas, pô, pesado, né? Pesado e bacana ao mesmo tempo. Hoje são que dia? 17, amanhã é aniversário do meu pai, cara. Falando em lei, pai, amanhã é aniversário do meu pai. Gente, um forte abraço, bom almoço, bom jantar pra vocês, bom rolê de bike, você tá andando isso, você tá ouvindo isso andando de bike. Tenho saudade grande, assim, de ouvir podcast, porque na pandemia eu não saio muito de casa e eu ouvia muito podcast andando de bike, assim. Eu ouvia muito o Guilhotina, do Le Monde, gosto muito desse podcast, tem umas pesquisas legais lá de problemas atuais brasileiros, assim, né, problemas no sentido de pesquisa, mas problemas bem problemáticos mesmo. E gostava muito do Benzina também. Agora eu tô ouvindo mais podcast, tô ouvindo um podcast de apresentação de filosofia política, cara. O cara tá explicando, o cara da UFMG, depois eu falo direitinho o nome do podcast, mas o cara tá explicando Platão, tá ligado? Explica a República do Platão, depois ele vai para outros filósofos da filosofia política em ordem, assim, e eu não tive muito bem essa introdução de filosofia política, né? Eu sou um cara da psicologia, fiquei mais no Freud, no Reich, e encontrei o Foucault, Deleuze e o Guattari no meio do caminho. Gente, um forte abraço e se vocês quiserem participar, vocês já sabem, entrem em contato. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau. Não tá pausando. Pode parar, programinha. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ficar assim, poxa, que paia, velho. Acho que agora vai. Forte abraço. Foi não.